Tier list de Gachiakuta, trazendo aqui. Era pra essa semana ter outro vídeo, né? Mas acabou tendo uns problemas. Então estamos aqui hoje para conversar um pouco sobre os personagens de Gachiakuta. Fazer algo parecido com o que eu fazia no passado, né? Que antes eu sempre tinha o hábito de fazer uma tier list antes de fazer as análises em si de alguma obra, porque eu acho que tier list é um bom método pra gente falar sobre cada um dos personagens individualmente e a gente acabar por conseguir trabalhar direito esse tópico, ao invés da gente ir direto pra análise e falar um pouco sobre o que eu penso acerca de cada um deles. Pior que Gachiakuta eu ia deixar pra fazer isso depois, até porque como é um mangá ainda em publicação, tem pouco personagem pra gente falar sobre. Então talvez o vídeo fique mais curto do que o normal, ou não, porque o que tem aqui... Rapaz, Gachiakuta é um mangá que realmente tem conteúdo, né, pra gente conversar. Mas, enfim, só dando avisos rápidos antes da gente ir pra tier list em si, né, pro vídeo. Primeiramente, esse vídeo obviamente tem spoiler do mangá até o capítulo 139, que é o último lançado na data que eu tô gravando esse vídeo. Se você não leu Gachiakuta, vá ler Gachiakuta, vale a pena ler Gachiakuta. Ou espera o anime, que dá tipo daqui a um mês. Então espere o anime se você quiser, mas consuma Gachiakuta, é realmente uma obra muito boa. E também antes do vídeo começar, queria explicar os rankings, né? Que temos aqui, sempre faço isso quando eu faço vídeo de tier list. Vocês já são acostumados com alguns. O Elite é para ser, tipo, o topo da lista, tá ligado? Os personagens, os melhores personagens de todos. Muito bons, aqueles personagens que são bem escritos, são interessantes, mas não chegam no Elite. O legal é aquele personagem que tem ali sua presença, tem ali a sua participação, mas ele não chega no muito bom, ele não é tão aprofundado quanto os que estão aqui. O ok é só ok, aquele personagem que eu tenho algo pra falar sobre ele, mas não chega a entrar no legal, nem nos que estão acima, é um personagem ok. O que quero ver mais dele é um ranking que não tem geralmente nas outras tier lists, mas como aqui é um mangá em publicação, eu acho válido a gente botar esse ranking, que é basicamente aqueles personagens que parece que vão ter bastante coisa ainda pra gente ver sobre ele, e eu quero especificamente falar sobre isso. Por outro lado, a gente também tem o último ranking, que é o Não Tenho O Que Falar, onde a gente já tem aqui alguns personagens que, como eu peguei essa tier list aqui já feita, né? Eu basicamente botei eles aqui porque são personagens que eu não tenho o que comentar sobre. São personagens que eu não tenho nada pra dizer. Não tenho nada a acrescentar, então fica aqui, eu não tenho o que falar. Eu só vou dar um disclaimer aqui sobre todos os carcereiros e os irmãos do Zanca, que com certeza vão ser personagens que vão ter bastante presença, principalmente no arco atual do mangá, né? Ou até nos próximos arcos que vão vir depois. Acrescentando que eles são personagens que, com certeza, a gente vai ver mais deles e é provável que eles subam para outras classificações da tier list depois. Mas, enfim. Também, só o último aviso, se vocês ouvirem barulhos, porque são meio-dia e eu tô gravando isso aqui de manhã porque eu não tinha outro horário. Enfim, vamos nessa. Cara, começar pelo Urudo, né? E eu falei sobre isso no meu vídeo de review de Gachiakuta, mas o Urudo é um dos casos onde o protagonista é elite demais, cara. O Urudo é um personagem muito bom. Já falei que, tipo assim, parte do brilho de Gachiakuta é a gente ver a história pelo ponto de vista do Urudo, um personagem que não conhece aquele mundo, então a gente conhece o mundo junto com ele. É o protagonista perfeito para esse tipo de história. Além de que o Urudo não só não conhece o mundo onde ele está inserido, como ele também tem pouquíssimo tato social, né? Ele é uma pessoa socialmente muito ignorante. Então a gente não só acompanha o Urudo conhecendo o mundo, a gente acompanha o Urudo se conhecendo e conhecendo como se relacionar com as outras pessoas, né? Como ele vai conversando, como ele vai aprendendo a tratar bem as pessoas ao redor dele. Eu acho muito interessante como a autora trabalha com o Urudo. Fora que Urudo também, como eu já falei em outros vídeos, uma coisa que eu valorizo muito no protagonista é o quanto ele conversa com o tema central da obra. E Urudo é um personagem que conversa 120% com o tema da obra, literalmente, toda a questão do lixo, né? O tema da obra que vai falar sobre o conceito de lixo, né? O conceito do que é descartável e do que não é, do valor que as coisas têm. E o Urudo é especial justamente por ele conseguir ver o valor inato de qualquer coisa, né? A Jink dele vem muito disso, né? Dele conseguir extrair, literalmente, o valor das coisas por causa das luvas, né? Então, o Urudo é um personagem perfeito pra essa obra. Ele é um personagem, ele é o melhor protagonista que essa história podia ter. Agora, indo pro Regito, que é um ponto interessante. Eu quero ver mais dele. Ele é um personagem que, se vocês pararem pra pensar,
a gente tá acompanhando a história dele de frente pra trás, né? A gente viu ele morrer no primeiro capítulo. E a morte dele... Eu quero tocar no assunto da morte dele depois, mas deixa eu terminar de falar sobre isso. A gente viu a morte do Regito, e agora a gente vai descobrindo, conforme o mangá vai avançando, a gente vai descobrindo outras coisas sobre ele. É um processo contrário. A gente viu o fim do personagem pra depois a gente ver todo o trajeto que levou ele até aquele momento. E eu gosto muito dele porque, além dele ser um personagem muito cativante, eu sinto que ele sabe muito mais do que a gente viu. Ele com certeza sabia muito mais do que a gente viu, e eu fico muito ansioso para saber que tipo de informações, que tipo de vida ele viveu antes de encontrar com o Urudo. E eu acho que a gente pode estar em breve nos próximos arcos. Talvez até no arco atual a gente acabe descobrindo mais um pouco sobre o Regito. Mas eu acho que o que a gente tem dele e o que a gente ainda vai ter faz eu ficar muito curioso para saber mais sobre ele, saber sobre a história que ele viveu, por que ele tinha os itens da série Vigia com ele, relação dele com a família Surebrek, tipo de coisas interessantes que eu fico ansiosíssimo para ver mais pra frente. E um último ponto sobre o personagem é a morte, né? Que eu falei. Cara, a morte do Regito, ela é muito bem feita. Porque ela é feita pra você ficar com raiva do assassino do Regito. Por quê? Porque o Regito é um personagem que a gente gosta muito rápido. A gente vê ele lá e a gente pensa, cara, que personagem cativante, que personagem carismático. Então, quando ele é tirado da gente de uma forma tão abrupta, você fica com vontade de ver mais dele. Você fica pensativo, você fica tipo, cara, o Regito não morre como um herói. Ele não morre pra salvar o Urudo ou alguma coisa do tipo. Não, ele é literalmente morto ali e ele morre triste, sabe? É uma cena trágica. É uma coisa que deixa você mal. E eu acho que essa é inclusive uma das belezas dessa cena, né? Como ela é bem executada nesse sentido. Vamos passar agora pro Ending, que pra mim é muito bom. Ele é o personagem favorito de muita gente, mas pra mim ele não chega nos que estão aqui no Elite ainda. Por um motivo bem simples, caras. A gente sempre vê ele como agindo mais como um personagem secundário de cada arco, né? Como tipo um deuteragonista mesmo, como um segundo principal, do que de fato como um personagem protagonista daqueles acontecimentos. Por quê? Porque o momento do Ending vai chegar ainda. Tipo, ele é eu gosto muito de como o Ending age como um tipo de irmão mais velho pro Urudo, né? Porque lembra que eu falei, o Urudo é alguém com pouquíssimo tato social. Então, o Ending estando lá do lado dele pra guiar ele, pra ensinar ele como as coisas funcionam, forma uma dinâmica incrível entre os dois personagens. As conversas que ele tem com o Urudo sobre esse assunto são muito interessantes. E eu acho que o Ending, quando a gente descobrir mais sobre ele, descobrir toda a questão do porquê que ele esconde o nome, qual é o nome verdadeiro dele, e mais sobre o passado dele, eu tenho certeza que ele vai terminar a obra no Elite 100%. Mas, por enquanto, até onde estamos, eu acho que ele fica no topo do muito bom. Porque, realmente, quem tá no Elite é Elite demais, sabe? Mas, lembrando, né, novamente, como a gente tá analisando aqui uma obra que ainda está em publicação, a gente sempre tem que tocar no assunto que é que os arcos dos personagens ainda não estão fechados, né? A gente pode ver muito mais coisa sobre cada um deles. Mas eu acho legal a gente passar aqui pra ter essa conversa. O Zanka, por exemplo, é um personagem que eu acho que o que a gente tem dele até o momento coloca ele no Elite. Eu sei que talvez algumas pessoas vão discordar, mas eu gosto muito do Zanka, gosto muito de toda a dinâmica dele, de como ele é um personagem que ele tem um arquétipo muito específico, que ele é um gênio, ele se via como um gênio, né? Todo mundo via ele como um gênio, e ele vai de gênio a azarão, né? E eu acho isso uma das temáticas mais legais de se trabalhar. O Zanka era uma pessoa arrogante, uma pessoa que sempre se viu melhor do que os outros, e aí tudo foi jogado por água abaixo. E isso fez com que ele ele tivesse uma ótica distorcida de si mesmo, né? E eu acho que isso é uma beleza muito grande pro personagem. Além disso, fora todo o lance, né, do bastão, né, que é a arma perfeita dele, cara. Tipo, é literalmente o arquétipo de algo inútil usado de forma... de algo inútil bem utilizado. Isso que eu quis dizer. Porque as pessoas geralmente, né, quando olham o Zanka, subestimam ele por ele basicamente segurando um pedaço de madeira por aí. Mas acaba que isso é a força dele, né? A força é legal porque ele carregar um item teoricamente inútil consigo é a prova de que é o Zanka
que sabe como utilizá-lo bem, sabe? É uma prova da própria genialidade do Zanca, que ele mesmo tem dificuldade em enxergar por tudo que ele passou, né? E eu acho que essa é uma beleza muito legal que o personagem carrega. Fora que, eu acho que o Zanca ainda vai ter o momento dele de ganhar uma luta solo, talvez contra o Jabber, talvez contra outro personagem. Por quê? Porque o Zanca perdeu 2 vezes pro Jabber de forma humilhante, né? Nessas 2 vezes, por sinal. A segunda nem tanto, a segunda até que teve luta, mas a primeira foi realmente bem complicado. E eu espero que o Zanca tenha o momento dele de brilhar e ter a sua vitória, merecida vitória. Talvez numa cena até parecida com a do Magna em Black Clover, quando tem uma cena do mangá, né, que ele ganha de um adversário muito poderoso, e isso vira... Tipo, tem toda uma construção pra explicar como ele ganha daquele personagem e tal. E eu acho que o Zanca pode ter uma coisa parecida em Gachiakuta. Eu gosto muito do Zanca, eu gosto muito da relação dele com o Urudo também. É um personagem muito legal, muito bem feito. E tem potencial pra mostrar ainda mais. A Ryo, por outro lado, eu acho que ela fica aqui na mesma questão do ending de ser uma personagem que a gente ainda vai ver muito dela. A gente sabe parte do passado dela, né? Foi pincelado ali. Mas eu acho que a gente ainda vai ver muitas cenas da Ryo. E eu acho que ela é o tipo de personagem que especificamente guarda muita coisa. No sentido de que a Ryo é uma personagem que ela aparece, ela é uma personagem carismática. Mas conforme a gente vai descobrindo mais dela, a gente vai mudando a nossa visão acerca dela. Depois que a gente descobre que ela era uma assassina no passado. A relação problemática, possivelmente, que ela tinha com o pai, que ainda não foi tão explorada também, mas com certeza vai ser em breve. Então, cara, a Ryo é uma personagem que eu gosto muito do fato dela estar sendo contada de uma forma que o passado dela e a personalidade dela vai sendo mostrada aos poucos, para que quando lá na frente a gente tenha a revelação por completo, a gente olhe para trás e veja tudo que ela passou e os pequenos indícios do comportamento que ela carrega sobre como ela se sente acerca do próprio passado. Então você tem uma personagem que está sendo bem construída. Você consegue observar que é uma personagem que está sendo moldada. A gente está vendo isso acontecendo na prática. É uma personagem que vem desde o começo da obra com pequenos indícios, pequenas pistas, pequenos comportamentos, cenas, momentos, onde a gente vê ela sentindo algumas coisas que lá na frente vão ser exploradas e a gente vai conseguir olhar em retrospecto e ver tudo que a gente pode ter perdido pelo caminho sobre a personalidade dela. Então eu gosto muito da Ryo, fora que, como eu já falei, ela é uma personagem muito carismática, mas eu sinto que a gente vai ver mais dela com certeza, né? A gente vai ver mais dela com certeza, mas eu acho que a minha opinião sobre o quarteto principal é basicamente isso aqui. O que é curioso, porque eu sinto que eu gosto mais do Endin do que do Zanca, mas eu acho o Zanca um personagem melhor do que o Endin até o momento. O que é curioso, né? Mas aqui por eu achar o Zanca um personagem melhor, eu coloco ele no Elite ao invés de botar o Endin aqui. Eu acho que assim fica mais estruturado, mais bem estruturado, né? Passando pra Semiu, que eu gosto dela, cara. Eu acho ela legal, mas não tem muito o que falar dela, não. Ela é uma personagem que tem bastante carisma, embora ela apareça bem pouco, né? Porque ela não é de ir pra porrada igual eles vão, né? Ela não sai nas missões, mas eu acho que ela é uma personagem que a gente talvez ainda veja um pouco dela, mas ao mesmo tempo eu sinto que não é necessário. Sabe por quê? Porque Gachiakuta é um mangá que... Eu cheguei a falar isso também no meu vídeo de review. Gachiakuta é um mangá que ele trabalha com, tipo assim, a base do shonen de um jeito muito forte, parecido com o que Black Clover faz. Mas isso não é um problema, porque Gachiakuta executa bem todos esses padrões. E eu acho que um desses padrões que mais executa bem é o fato de que os personagens secundários são secundários, mas eu falei sobre isso no vídeo de Tokyo Ghoul, que é quando um personagem secundário, você sabe que ele é secundário e você não espera dele. Você não espera que ele vai ser, tipo, um super personagem bem desenvolvido, porque você já saca desde que você olha pra ele que essa não é a proposta. Sacou? Esse não é o lance dele. Então, muito do que as pessoas se decepcionam com personagens em algumas obras é eles esperarem que o personagem vai ter um grande destaque ou alguma grande cena, sendo que não necessariamente é necessário, sabe? Às vezes o personagem pode ser só um carinha que tá ali junto com ele, sendo um personagem secundário, e que vai ter algum momento ali onde a gente vai acompanhar mais coisas sobre ele. Mas eu acho que a Semiu, por exemplo, é um exemplo bom de personagem que provavelmente vai ter mais coisas dela, mas eu não sinto necessidade. Eu acho que ele é uma personagem que tá boa do jeito que tá. A mesma coisa pro Gris. Eu acho ele ok. Não, se ele tivesse aqui, ele estaria aqui, né? Eu acho ele legal, porque ele é um personagem que ele é um dos primeiros caras a quem o Urudo se apega, né?
no mangá. Eu já vi gente reclamando que ele não morreu, né? Tipo, que a morte do Gris é bem construída e aí ele não morre. Isso pode até ser um problema até certo ponto, mas sinceramente pra mim não é tão problemático assim, tipo, como eu já falei várias vezes, a morte de um personagem tem que acontecer se ela for somar em alguma coisa. Eu não acho que seja legal, não acho que seja bem feito você matar um personagem só por matar. Embora a morte do Gris naquele momento tenha acrescentado bastante no personagem do Jabber, no personagem do Urudo, ele não morrer de fato foi bom porque tirou um valor de choque talvez desnecessário. Lembrando que a gente estava nos primeiros capítulos do mangá. Matar um personagem de forma tão abrupta naquele momento talvez deixasse um gosto amargo para quem estivesse lendo. E eu acho que a autora fez isso de propósito, ela deu essa morte fake, né? Não foi uma morte fake porque ele não morreu de fato, né? Ele só ficou bem ferrado e todo mundo falou nos capítulos como se ele tivesse morto, porque ele estava envenenado, não tinha muito o que fazer sobre aquilo ali. Então, o Gris é um personagem que ele tem essa morte, entre aspas, que acrescenta no que tem que acrescentar, mas ele não morre de fato, então fica bem estável, assim. A Aisha eu acho legal. Eu acho que ela vai ter mais coisa também. É uma personagem que a gente tem ali a historinha dela, né, de como ela conseguiu o fio que ela usa pra curar os outros, que é bem interessante. É uma personagem que parece que vai ter umas dinâmicas legais com outros. Porque, como ela é a mesma coisa que eu falei da Semil, né? Como ela é uma personagem que não vai diretamente pra luta, a gente acaba perdendo muitos momentos que ela poderia ter de desenvolvimento. Mas ela é uma personagem que você bate o olho e você sabe que ela com certeza vai ter mais coisa. Ela é uma personagem que com certeza vai ter mais desenvolvimento, vai ter mais cenas pra gente ver ela em ação, fazendo mais coisas memoráveis, né? Mas o que ela tem eu gosto bastante. Acho legal. August, que é o irmão dela, né? Eu acho ok. Ele é o cara que faz as roupas. Não tem muito o que falar sobre isso. Eu acho que ele vai ser um personagem que realmente não tem muito espaço pra ele. Talvez, quando a gente for ver mais da Aisha, ele apareça porque ele é o irmão dela, né? Então talvez a gente veja mais dessa dinâmica deles. Eu acho que o August é um personagem que vai representar um papel semelhante ao da Mei, de Boku no Hero, que é aquela garota lá que faz os trajes, né? Pra eles, os aprimoramentos. Que é basicamente ser aquele personagem que tá ali no fundo, né? Ele tá ali e ajuda na dinâmica da rapaziada, mas ele não tem necessariamente um grande plot. Ele tem uma motivação, ele tem uma ideologia, mas ele não tem um grande plot. Eu acho que é assim que o personagem vai ser trabalhado. Mas se tem uma coisa que a gente aprendeu com o Gachakuta é que a gente não pode esperar que o personagem vai ser uma coisa específica, porque esse mangá adora surpreender a gente. E tem 2 casos específicos que a gente vai falar daqui a pouco, que são 2 exemplos de personagens que não eram nada e viraram tudo de uma hora pra outra, né? Vocês já devem saber de quem eu tô falando, mas quando eu chegar neles eu vou mencionar. Passando aqui pra equipe das crianças, né? O Bro eu acho ok. E o Dia e a Gita eu acho legal. Eu acho que eu vou botar a Gita em muito bom, porque eu acho ela muito legal. Eu gosto muito dela, eu gosto muito da dinâmica da coisa do Kaiju. É muito interessante. Ela é uma personagem, tipo, acho que todos eles 3 da equipe formam uma dinâmica muito legal, muito legal. Eu queria que tivesse um arco que fosse só deles 3 junto com o Urudo, pra gente ver mais deles, ver mais das conversas. A gente tem, né, um mini arcozinho ali de transição, que foi o Urudo saindo com eles 2, Renlin, e não teve a Amo, né? Não, a Amo tava presa, eu acho, então foi só eles 4. A não ser que eu esteja esquecendo de alguém. Não, foi só eles 4. E cara, foi uma dinâmica muito divertida. Porque eles são um grupinho que funciona de uma forma muito engraçada, cara. Porque eles têm a idade próxima da do Urudo, né? O Urudo tá sempre rodeado meio que de adultos, né? Embora, por exemplo, o Zanka e a Ryo estejam ali por volta de 17, 18 anos. Ter o Urudo conversando com gente nessa faixa etária de 15, 16 é uma coisa muito legal de se acompanhar. E eu acho que eles definitivamente vão ser personagens que a gente vai ver mais deles, com certeza. Por isso que eu falei, eu tenho um desejo muito forte por um arco onde sejam só eles com o Urudo explorando e vendo vendo alguma área nova, né? Algum lugar por onde eles nunca passaram. Seja muito interessante. Agora vamos falar do Gold. Vamos falar do Folo. Elite, talvez até no topo. Que personagem, meus amigos. O Folo é um personagem que é o exemplo absolutamente perfeito do que eu disse
em outro momento. Um personagem bem escrito ao extremo. O personagem que não parece nada, você não dá nada, você não dá absolutamente nada pro Foley, ele vira o melhor personagem da obra em um arco. É um bagulho bizarro. Ele é muito bom, cara. O Foley é um personagem incrível, incrível demais. E eu gosto de como ele conversa, né? Ele é propositalmente feito dessa forma. Ele começa como sendo um suporte ali nos zeladores, porque ele tem complexo de inferioridade. Então ele chega lá ficando o tempo todo no escanteio, a obra deixa ele no background o tempo todo, deixa ele como personagem secundário de propósito, porque é um reflexo de como ele se vê. Ele nunca se destaca porque ele se vê de forma distorcida. Quando ele resolve se destacar, quando ele percebe, quando ele cansa de ficar no fundo, ele tem todo o desenvolvimento dele, a gente vê o passado dele, vê todo o arco dele lá com o Urudo. Cara, que personagem bom. O Foley é incrível. É uma das coisas mais bem executadas que eu já vi numa obra. Porque é difícil, cara. O Foley é um personagem que pode até soar meio que do nada, que ele aparece meio do nada. Embora ele já tinha tido poucas aparições, já tinha tido um certo destaquezinho ali no começo por algumas conversas, mas foi, tipo assim, diálogos bem pequenos. A gente não teve tanta coisa dele antes. Então, quando a gente tem esse estouro, a gente tem todas essas revelações sobre o personagem, ele ganha muito crédito. Ele é um personagem que passa, tipo, do ok pro elite, cara, em um arco. Isso aqui é absurdo. É um personagem muito bem feito, muito bem feito. E eu quero muito ver mais cenas do Foley, quero muito ver mais dele, mais interações dele com os outros personagens do grupo. Eu quero fazer um vídeo só sobre ele, reler todos esses capítulos, fazer um vídeo só sobre ele, porque o Foley é um personagem que merece e eu gosto muito do personagem, virou um dos meus favoritos. Ele só não é o meu favorito, porque tem um outro personagem aí que rouba muito a cena pra mim. Na verdade, tem outros 3 personagens, na verdade. Mas eu vou falar deles depois. Delmon, eu gosto do Delmon. Ele é legal, porque eu gosto muito do plot da... tipo assim, ele não tem muito destaque, ele aparece bem pouquinho, mas o que a gente tem dele ali no arco que eles estão no deserto, né, é que a gente vê uma ótica de um personagem secundário, né, é um personagem, como eu falei, ele é um personagem secundário, ele não precisa ser muito mais do que ele é, ele tem um plotzinho ali dele, onde a gente vê toda a questão dele com querer reflorestar, né? Querer tornar o abismo um lugar habitável. Então ele tem essa dinâmica pequena ali. E isso, cara, é o suficiente pra você criar certa empatia pelo personagem. Por isso, quando a Amo controla ele, você fica meio pá, tipo, ai, caralho, mas ele é tão legal. Então, cara, o Delmon é um personagem que eu gosto muito. Eu acho ele legal. E como eu falei, ele é legal. Ele é, tipo assim, o conceito de legal. É literalmente isso. O personagem que não precisa de muito mais, ele já tem ali alguma coisinha e é isso. Diferente desses aqui, por exemplo. A Aisha e o Dia são personagens que eu acho que a gente vai ter bastante coisa deles dois. O Delmon eu acho que não, mas por enquanto eles caem na mesma classificação. Tamsi. Que personagem bom. Que personagem bom. Talvez o meu favorito de Gachakuta. É difícil dizer. Porque ele é um personagem que ele é tudo. O próximo vídeo de Gachakuta no canal vai ser sobre o Tamsi. Porque que vilão bem feito. Que vilão bem feito. Que personagem bem feito. Cara, eu acho que eu nunca vi uma traição tão bem executada quanto a desse personagem. Por quê? Porque o Tamsi, ele começa a ser construído como herói, né? Ele começa a ser construído como um personagem secundário que vai ser, tipo, um grande auxílio pros principais. Um personagem que aparece ali, cara, ele derrota a Amo sozinho. Ninguém conseguia nem chegar perto da Amo, ele derrota ela sozinho, de uma maneira bem fácil até. E ele salva todo mundo ali naquele arco, e você passa a confiar nele, assim como o Urudo confia, né? No arco seguinte, os personagens sempre falam, tipo, ah, caramba, espero o Tamsi chegar, ele com certeza vai chegar e vai resolver tudo e tal. Então, quando a gente tem depois o choque de descobrir que ele é um desgraçado, cara, é uma cena que é super bem feita. É super bem feita. Eu já falei sobre isso no meu último vídeo, mas todo o capítulo da revelação do Tamsi é extremamente bem feito, porque as pistas são muito sutis. Tipo, o capítulo constrói, é uma traição construída inteira, por completo em um capítulo, tá entendendo? A revelação, no caso, a traição já estava sendo construída desde antes com a cena dele derrotando a Amo, né? Por quê? Porque aquilo ali é uma construção de herói. É uma construção feita pra você ver
o personagem, ver ele agindo em prol do bem e falar, caramba, aquele cara é muito legal. E aí depois a gente tem essa subversão, né? A gente descobre que na verdade ele não é nem um pouco legal. Eu acho que toda essa construção, toda essa execução do personagem é o que torna pra mim ele tão interessante. Além de que, como eu também falei, ele tem um ponto muito específico, que é o fato de que ele falha. E eu acho isso muito bom. Porque quando a gente acompanha um personagem manipulador, que tá ali por debaixo dos panos, controlando tudo, geralmente a gente sempre cai no clichê de que, na verdade tudo fazia parte do plano dele, tá tudo acontecendo exatamente como ele queria. O Tamsi não é assim. Ele é obrigado a recalcular a rota dele várias vezes, ele é obrigado a contar com certos acontecimentos. Por exemplo, o despertar do Folo foi uma coisa que saiu fora dos planos do Tamsi. Ele não sabia que aquilo poderia acontecer de forma alguma. Então ele é obrigado a refazer todo o planejamento para tentar sair de alguma forma ganhando daquela situação. Além de que, como eu já falei, o Tamsi ele é um segundo ponto de vista pra gente na obra muito interessante. Por quê? Porque a gente sempre vê pelo ponto de vista do Urudo. Então quando a gente descobre que o Tamsi é do mal, ou pelo menos é um antagonista, ele tem outro objetivo, ele quer ferrar com a vida de todo mundo, o Tamsi também passa a ter o seu ponto de vista narrado pela história. A gente também passa a ver o pensamento dele em muitos momentos. Então você tem essas duas dinâmicas. O Tamsi sendo um personagem que sabe muito mais sobre o mundo do que ele aparenta saber, mas ele não fala pro leitor, porque ele não precisa falar. A gente só tá acompanhando o planejamento dele na prática. A gente não precisa ouvir o pensamento dele. O diálogo no pensamento dele não é expositivo. E isso também é um crédito para a autora, muito bem feito esse aspecto. Então eu gosto muito do Tamsi, ele é um dos meus personagens favoritos, talvez o favorito, ou não, porque tem outros, como eu falei. Mas eu coloco facilmente o Tamsi aqui em Elite. Ele é um personagem que ele ganha muito pela construção dele. Próximo vídeo de Gachaku no canal vai ser sobre o Tamsi com certeza, porque ele merece. É um personagem muito bom. Corvus, eu quero ver mais dele. Ele é o líder, né, dos zeladores. Tem ali bastante mistério em volta dele. Ninguém sabe como são as habilidades dele. Ninguém sabe como ele luta. Ninguém sabe nada sobre ele. Até onde a gente sabe, né? Então, ele é um personagem que ele é extremamente misterioso. Tem um design muito bom. E eu espero que... Eu nem falei sobre questão de design, mas todos os personagens de Gachakuta têm designs muito bons. A arte do mangá é muito boa e os designs em si dos personagens são muito bons. Eu acho que eu dou crédito especialmente pro Zodil, que eu acho o design dele do cacete mesmo, sabe? Eu acho, tipo, muito bom. Mas, voltando aqui pro Corvus, eu acho que ele vai ter bastante coisa dele, obviamente. Eu acho que ele vai ter até depois do ending. Eu acho que a gente vai ver mais sobre o ending antes da gente ver sobre o Corvus em si. Mas qual que é o lance dele? Um pedido aqui. Eu gostaria que ele não fosse do mal. Porque quando a gente vê líder misterioso, que talvez que tá escondendo muita coisa, geralmente essa história acaba com o líder sendo um vilão secreto. E eu não gostaria que o Corvus fosse isso. Eu acho que seria mais interessante se ele fosse um cara moralmente bem ambíguo, mas que ele não fosse um vilão, sabe? Que ele não tivesse todo um planejamento, tivesse só enganando todo mundo pelas costas e tal. Porque eu acho que... Não é que é uma narrativa ruim, isso funciona, mas eu pessoalmente não gostaria que fosse o caminho para qual o personagem seguisse. Eu acho que ele funcionaria muito mais como alguém moralmente ambíguo. Mas enfim, eu adoro a Amo. Ela é muito boa. Eu tô pensando até em abrir outra classificação para personagens acima disso aqui, porque a Amo é uma personagem que ela é tão bem feita, cara. E é bizarro, porque ela é uma personagem que ela te ganha muito rápido. Quando você vê o arco dela, você vê que ela é meio desequilibrada ali, né, da cabeça. Mas aí você vai vendo o passado dela, você vai entendendo por que ela é dessa forma. Porque ela cresceu, ela teve a visão de mundo dela distorcida pelo ambiente em que ela viveu. E eu gosto muito como a autora trabalha com isso. Cara, traçando um paralelo em Tokyo Ghoul, você tem o Torso, que é um personagem que é asqueroso, né? Um personagem nojento, um personagem que comete um mal extremamente terrível, né? Que é basicamente a mesma coisa que a Amo sofreu. E o Torso, de forma até mais explícita. Só que o Torso, ele ganha backstory, ele ganha até uma certa simpatia. E isso pra mim é uma coisa que não deve acontecer de forma nenhuma. A Amo tem ali aquele personagem, né? Aquele cara que foi o cara que ficou com ela ali no passado dela. O jeito que a obra trata esse personagem é da forma correta que você tem que tratar esse tipo de personagem na obra. Personagem
visualmente desconfortável, nojento, faz um monte de coisa errada e não tem um momento de glória sequer. A gente vê ele sendo humilhado, a gente vê ele sendo massacrado na nossa frente. É isso que eu acho que deve ser feito com esse tipo de personagem. Com esse tipo de personagem que representa um conceito nojento, entende? Eu acho que foi extremamente bem colocado. A história da Amo é uma história pesada, mas contada num tom muito bom. Contada num tom absolutamente perfeito pro que tinha que ser contado. Uma personagem que ganha o leitor muito fácil, a história dela, como eu falei, é contada num bom tom, deixando as coisas mais implícitas ao mesmo tempo, mas assim, é um implícito mais... É complexo de explicar, mas é como se fosse um implícito mais explícito possível, sabe? Aquelas coisas que a gente sabe exatamente o que aconteceu com a Amo no passado dela, mas a obra nunca fala com todas as letras, sabe? Nunca escreve grandão assim pra você ver. Não. Ela deixa as coisas implícitas, deixa as coisas acontecendo ali. Você entende o que aconteceu. Porque, cara, tópicos sensíveis, tópicos pesados, quando você vai abordar eles numa história, é sempre uma coisa que você tem que tomar muito cuidado com o que você vai fazer, porque a forma como você trata um tópico vai ditar como as pessoas vão ver a sua história e como as pessoas vão ver certos personagens até o fim. Tá entendendo? É você fazer um personagem cometer um ato muito hostil, um ato tão condenável como esse, um ato tão terrível, automaticamente pinta um alvo nas costas desse personagem. E você tentar fazer ele ter algum tipo de empatia depois, tentar forçar uma empatia do público sobre ele, é uma coisa que, por exemplo, o Torso em Tokyo Ghoul tem, e eu não gosto disso. Eu acho que Gachakuta faz isso muito bem. Mas a Amo em si, né, a personagem, é muito bem escrita. Ela é uma personagem que... ela tem essa visão distorcida do mundo por tudo que ela passou, né? Por tudo que ela sofreu em vida. Ela tem essa visão distorcida. Então é muito legal porque ela conversa diretamente com o Urudo, né? Eles dois têm uma dinâmica muito legal porque são duas pessoas socialmente ignorantes que têm que aprender a conviver com as outras pessoas ao redor delas. E eles vão aprender isso juntos, né? Eu quero muito que tenha mais arcos só deles dois juntos, para a gente ver mais coisa do Urudo e da Amo, porque a dinâmica deles é bem legal, é bem interessante. Eu espero que a gente tenha bastante coisa deles. Eu espero que a Amo seja uma personagem... Gostei muito que a Amo veio pra ficar, né? Ali no mangá. E eu acho que talvez teria sido até mais interessante se ela ficasse fixa no grupo principal. Mas não, né? Ela tá nos isoladores, né? Mas ela não é do grupo do Urudo. Renlin, eu gosto. Acho legal. Acho muito bom, na verdade. Personagem que tem... A gente vai ver, né? Toda a história do antigo... Pô, esqueci o nome. O cara que pintava lá na cidade, né? Eu esqueci como eles chamam. Qual é o título do cara que usava a caneta, né? O pincel. Mas... a gente tem toda a dinâmica da morte... Mas por mais que eu goste muito da Renlin, né? Eu acho que é um personagem que é introduzido meio do nada, né? Tipo, isso não é um problema. Mas eu acho engraçado porque é um personagem que você não vê vindo, né? Você não vê chegando. Inclusive, me corrijam se eu estiver errado, mas tem um lance do... Porque se eu não me engano, em português, pelo menos na scan que eu li, eles sempre tratam Renlin no feminino. Mas se eu não me engano, tem um... No Japão, eles sempre se referem como a criança, né? Eles nunca falam qual é o gênero. Eles sempre falam que é a criança, aquela criança. Então, é um personagem que o gênero não é especificado, né? Se eu não me engano, talvez eu esteja errado, mas se eu não me engano é assim mesmo. Fu. O que é o Fu, né? Cara, eu vou falar uma coisa pra vocês. O Fu é um personagem que, tipo assim, eu quero ver mais dele. Por quê? Porque ele trai os vândalos e vai pros zeladores. Mas ele tem uma grande questão que é... eu não confio nesse moleque, mas nem ferrando. Eu não confio nem um pouco no Fu, cara. Não confio nem um pouco. Eu sinto que ele vai trair todo mundo a qualquer momento, cara. Porque ele é muito suspeito, ao mesmo tempo que ele é extremamente adorável por todas as questões que ele carrega com querer ser útil e ele quer servir alguém, ele quer ser um minion, né, basicamente. Cara, o Fu é um personagem que... ele parece estar guardando muita coisa, cara. Talvez a coisa que ele estivesse guardando seja toda a questão da outra personalidade dele, né? Com o poder do Jink dele. Mas eu acho que o Fu
é um personagem que tem bastante coisa pra mostrar. Talvez a gente tenha bastante desenvolvimento dele mais pra frente. Ou talvez ele siga sendo o alívio cômico Minion do Endin. Talvez seja só isso, mas foi um personagem que eu quero muito ver mais dele. Quero muito ver que tipo de coisas ele tem a acrescentar. Kuro pra mim é muito bom, cara. O Kuro é um personagem que a gente ouvia falar há um tempo. E aí quando ele finalmente aparece, ele não decepciona nem um pouco, cara. Ele tem o aspecto todo de ser uma existência estranha, né? Ele sabe de tudo. Ele sabe praticamente tudo sobre todo mundo. Porque ele viu, né? Ele é basicamente um corvo. Então ele viu tudo que estava acontecendo. E eu acho que o Kuro é um personagem que... Ele não necessariamente a gente... Não, a gente com certeza vai ver mais dele, porque a gente deve ter o passado dele, né? Explicando como ele sabe de tanta coisa. Qual é a dele, né? Ele é essa entidade neutra ali no universo. A gente com certeza deve ter mais sobre ele, saber como ele viveu tanto tempo e principalmente ver ele dando mais informações sobre o passado pros personagens principais. Talvez não necessariamente pro Rudo, mas pelo menos eu acredito que a gente ainda veja outro personagem vendo mais coisas sobre ele. A Chulili eu acho ok. Eu acho ela uma personagem que cumpriu o papel dela ali. Não sei se ela vai aparecer tão cedo de novo, mas o que a gente viu dela eu gostei muito. Ela é uma personagem que ela é bem carismática. Eu gostei dela ter esse aspecto meio cabeça de vento, né, como o próprio Rudo descreve no diálogo deles. Eu acho ela uma personagem bem legal. Quero ver mais sobre ela, quero ver mais qual é... O quanto mais ela sabe, né, sobre o mundo, sobre tudo. Eu acho que a gente pode estar vendo bastante coisa da Chulili mais pra frente. Mimo é legal, mas eu acho que a gente precisa... Eu quero ver como ele vai desenrolar nesse arco. Ele é um vilão, né? Ele é um vilão que aparece meio do nada. E eu acho que isso aí, a prova de Gachakuta ser um mangá shonen bruto na sua essência, é que o Mimo segue muito esse padrão que a gente via muito mais em obras mais antigas. De, esse cara aqui é o vilão do arco. Ele vai aparecer do nada no começo do arco, as pessoas vão derrotar ele e pronto. A gente tinha muito isso em mangás mais antigos, como por exemplo Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco, que a gente tinha essa dinâmica do vilão do arco, né? Esse cara que vai ser o vilão desse arco. Ele não é necessariamente uma grande coisa pra obra. Talvez o Mimo seja isso, ou talvez não, né? Talvez ele fique na obra por mais tempo, mas eu acho que não. Acho que ele vai ser derrotado logo agora. Eu quero muito ver... mais sobre ele. Ele é um personagem que ele tem esse visual meio excêntrico, ele tem essa personalidade cativante. Então ele é aquelas coisas que você olha, você bate o olho e você fica curioso. Ele instiga você a querer saber mais dele com certeza, sabe? Então eu acho que o Mimo é legal. Ele é um personagem que a gente vai ter mais dele e eu quero muito ver. Talvez eu acho que eu até coloque ele no quero ver mais dele. Eu quero ver mais do Mimo, com certeza. Eu acho que ele é um personagem que precisa de mais coisa. Mas eu acho que ele com certeza vai ter e o que ele tiver vai ser muito bom. A Kutone, né? Que é a menina da tampa do bueiro. Legal. Eu botei ela aqui porque ela é dos vândalos, mas eu percebi que eu não tenho nada pra falar dela. Legal. Só isso. Nord é a moça do Paint. Eu acho ok. A cena final dela caindo lá na barreira, né? Toda aquela cena. É muito boa, é muito boa. É um capítulo inteiro escrevendo aquela cena em particular. Eu acho que a autora fez um trabalho absurdo naquele capítulo. É um capítulo que vale, tipo, uma análise completa só dele, porque... Cara, que cena boa. Eu quero muito ver como essa cena vai ficar no anime, embora eu acho que ela não deve vir nessa temporada. Ela deve vir só numa segunda temporada, que eu não sei até que parte eles vão adaptar do anime até então. Mas, inclusive, falando no anime, tem outra coisa que eu esqueci de comentar mais cedo, que é sobre o Tamsi. Que é que a cena da luta do Tamsi e da Amo, eu gostaria muito que o anime colocasse a trilha sonora mais heróica possível. Pra realmente todo mundo bater o olho no Tamsi e falar, nossa, que cara legal. Sabe, eu acho que vai ser uma coisa que eles poderiam muito fazer isso. Botar uma trilha sonora bem heróica no Tamsi pra gente ver ele sendo esse herói e tal. E aí, depois a gente tem a subversão completa desse aspecto. O Bundles eu gosto. Eu acho ele muito bom. É um personagem que... Na verdade, eu vou colocar ele no Quero Ver Mais dele. Porque, cara, que personagem misterioso e interessante, né? Se eu não me engano, a primeira menção do nome Surebrek é com ele, né? É com ele e com o Zodil. Numa cena de conversa deles dois. E eu acho que, cara, é um personagem que ele tá escondendo muita coisa ainda.
A gente sabe que ele tem um passado um pouco complexo e que a gente pode estar prestes a acompanhar sobre isso. É um personagem que eu acho muito legal, a estética dele é muito legal e principalmente eu gosto muito, muito mesmo da arma dele ser a prótese, né, que ele usa. Fica uma coisa muito interessante, é uma dinâmica muito interessante de se acompanhar, que realmente, né, é um bem extremamente precioso pra ele, né, então é interessantíssimo. Personagem muito interessante, com certeza vai ter mais coisa. E talvez a gente esteja construindo até um grande vilão, né? Um grande antagonista mais pra frente no arco. No arco não, né? Na obra. Momoa eu acho legal. É uma personagem que tem uma estética absurda com toda a questão dela... dela ouvir, né, as memórias com os fones de ouvido. E eu acho que é uma personagem bem simples, mas ela parece também guardar bastante coisa no passado dela que a gente vai ver. Mas uma das cenas que eu mais gosto é que ela explica, né, ela fala que ela gosta, os fones viraram algo precioso pra ela, porque ela não gosta de ouvir o mundo, né? E como ela sempre teve interesse nas partes mais ocultas das pessoas, ela acabou desenvolvendo esse poder por causa do apreço que ela sentia nos fones dela. E eu acho que quando a Momoa acordar, ela deve ter pelo menos extraído alguma informação quando ela tocou o Kuro. E a gente deve ver ela mostrando, ela fazendo uma grande movimentação pelo lado dos vândalos por causa disso. Agora, os outros dois aqui que são fenomenais, Jabber muito bom, Zodiu Elite. O Jabber é um personagem que ele não guarda muito, pelo menos não até onde a gente sabe, mas eu acho que essa é a graça. Toda a obra precisa do seu personagem insano, do seu personagem que ele não tá ali porque ele tem a grande ideologia, ele só quer causar o caos, ele tá ali porque é divertido pra ele, a vida dele é fazer aquilo ali. E eu acho que o Jabber é um personagem que cumpre esse papel de um jeito incrível, porque ele é um personagem que ele aparece, ele é feito pra você desgostar, mas você acaba gostando dele porque ele é bem carismático. Ele é um vilão muito legal, ele é um vilão que você vê agindo e você gosta dele, sabe? Você gosta de ver ele em ação, porque além da nossa estética dele com as garras também e tal, nosso Jabber é um personagem muito bom, é um personagem muito legal. Eu não acho nem que a gente vai ver mais sobre o passado dele. Eu acho que ele vai ser só essa figura caótica que vai aparecer e vai causar quando tiver que causar. Muito por causa do que ele é baseado também, né? O conceito lá não sei se vocês já ouviram, do Jabberwock, que é uma criatura fictícia meio caótica, né? Que é uma sátira, né, de história. Talvez eu vou trazer um vídeo sobre o Jabber algum dia e eu vou contar esse rolê do Jabberwock. Enfim. E o Zodium, por último. Elite. O Zodium é um personagem que a gente ainda vai ter mais coisa dele. A gente vai ter mais de todos, né? Como eu já falei várias vezes no vídeo. Mas eu creio que o Zodium é um personagem que ele só vai subir cada vez mais com o passar do tempo. Por quê? Porque o Zodium é um personagem que ele é um vilão. Ele não é um vilão, aliás, ele é um antagonista. E eu falei até sobre isso no meu vídeo de review também. Os vândalos não são necessariamente vilões. Eles são realmente antagonistas. Eles têm um objetivo próprio. O objetivo deles é o oposto do objetivo dos zeladores. Então os dois entram em conflito. O Zodiu, ele... além dele também, assim como todos os outros... Eu acho que os vândalos, falando em voz alta, eu percebo quanto os vândalos têm uma estética muito mais legal. Porque todos os personagens, quando eles aparecem, eles têm uns painéis absurdos, cara, deles surgindo, né? O Zodiu, principalmente, usando o casaco, né? Quando ele usa os poderes dele, ele sempre tem uma estética monstruosamente insana. O que eu tenho pra falar sobre o Zodiu só é que eu também quero fazer um vídeo sobre ele, sobre o discurso que ele levanta, que é uma coisa também que conversa com um dos temas da obra, que é o valor de choque. O Zodiu fala, né? Ele tem esse diálogo com o Urudo, onde ele fala: se você quer mudar o mundo, você tem que aprender a chocar as pessoas, porque quando você choca as pessoas, você consegue mudar o jeito que elas entendem o mundo. O Zodiu é um personagem muito, muito interessante. E eu creio que essa ideologia dele conversa diretamente com o passado dele, né? A gente teve ali uma pincelada no passado dele, em alguns painéis de flashback. E eu acho que a gente vai ter muito mais. Mas é isso por hoje. Consegui aqui conversar sobre Gachakuta. Tava muito afim de conversar sobre o Gachakuta, eu acho que eu vou conseguir matar um pouco dessa vontade. Em breve aí o vídeo do Tamsi saindo, talvez o vídeo do Zodiu venha logo em seguida. Mas por hoje é isso. Vamos continuar acompanhando aí o mangá, o arco atual, pra ver que tipo de coisa a gente pode estar vendo aí mais pra frente. Por hoje é isso. Deixa o like, se inscreve, até o próximo vídeo e falou.